Nós estamos a continuar a nossa série de mensagens. Realmente esta é a segunda mensagem sobre avivamento. E nós, a partir de hoje, vamos estudar a vida de David, o rei de Israel, o homem que tinha um coração por Deus. E vamos ver da sua vida como nós podemos também ter uma vida de avivamento, uma vida com um coração, com uma paixão por Deus. Agora, um dos vídeos mais vistos do YouTube é um dos vídeos que vamos ver agora mesmo. E é de Susan Boyle, acho que muitos de vocês conhecem, mas ela era um concorrente no X-Factor, no Reino Unido. E vocês vão ver, ela entra no palco, ela é um pouco esquisita, desempregada, mal vestida, e toda a gente goza com ela, mas no fim vão ver o que acontece. Então vamos ver Susan Boyle, do X-Factor. Hi, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. Okay, Susan, and where are you from? I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of, villages. I had to think there. And how old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine somebody Page. like that. What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from Les Miserables. Okay. Big song. Yeah? Yes. I dreamed a dream in time gone by. You didn't expect that, did you? Did you? No. I dreamed of love would never die. I dreamed that God would be forgiving. I was young and unafraid. When dreams are made and used and wasted, there was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. E é bom ver uma pessoa subestimada superar todas as expectativas. E nós também, acho que gostávamos de surpreender o mundo como ela fez. Mas a verdade é que muitas vezes nas nossas vidas nós sentimos um pouco como ela. Entramos no palco da vida e um pouco desorientados, sem saber o nosso propósito ou a razão para que fomos criados. Ela disse, eu quero ser cantora da ópera. E um dos júris disse, então por que não realizou o seu sonho? Porque nunca tive oportunidade. E se calhar tu sentas assim hoje. Estamos rodeados de pessoas que muitas vezes gozam conosco, que desprezam as nossas habilidades e tentem levar-nos abaixo. Já alguma vez pensaste uma das seguintes coisas? Há tanta gente na minha família que me despreze e que subestima as minhas capacidades. O trabalho que eu faço agora é tão simples e comum. Não é nada de extraordinário. Ou se calhar já pensaste, se sou tão novo, ou tão velho, ou tão ocupado, se a minha situação fosse diferente, Deus certamente podia usar a minha vida. Ou possivelmente fizeste a pergunta que vamos abordar hoje, que é, Deus tem um plano para a minha vida? Será que Deus tem um plano para mim? Coitadinho de mim, pobrezinho eu? Será que Deus tem um plano? Se já alguma vez sentiste assim, Deus tem boas notícias para ti, porque a Bíblia
está repleta de pessoas que Deus escolheu, que todas as outras pessoas subestimaram, desprezaram, mas que Deus usou as suas vidas. Olha pelas páginas da Escritura. Nós vemos que Deus escolheu um homem de 100 anos para ser o progenitor, o pai da sua nação, do seu povo. Deus escolheu um fracasso, um homem com muito medo, Gideão, para livrar o seu povo. Página após página, história após história, vemos que Deus opera assim. Nós hoje vamos chegar ao princípio da vida de David na Bíblia. Mas antes de chegarmos lá, eu quero dar a história da Bíblia até David em 1 minuto. Está bem? Porque eu quero que nós entramos no contexto da Bíblia. Não quero saltar de um lado para o outro sem termos uma ideia fixa de onde, como é que isto encaixa com a história única da Bíblia. Então, em primeiro lugar, nós temos Deus. Ele existiu desde a eternidade. Não tem princípio, não tem fim. E Deus, Ele criou tudo o que existe. Ele criou Adão e Eva. Viveram em perfeita harmonia, sem pecado, no mundo perfeito. Deus viu a sua criação e disse, é muito, muito bom. Mas nós sabemos que o que aconteceu, Satanás, ele tentou Adão e Eva e eles escolheram rebelar contra Deus, desobedecer Deus. E assim as consequências foram separação de Deus. A história da Bíblia realmente começa com esta separação entre homem e Deus. Pecado agora nos separa e não só nós e Deus, mas uns com os outros. Vemos os tristes resultados do pecado. Mas Deus, em Gênesis capítulo 3, Ele fez uma promessa. Que Ele, um dia, Ele iria enviar um Redentor, um Salvador para a raça humana. Que iria desfazer a obra de Satanás e iria fazer uma nova criação. E então, o que acontece depois? Temos a história de Noé, que mostra o pecado da humanidade. Nós estamos longe de Deus. A doença, o cancro do pecado afeta tudo. Continuamos nas páginas da Bíblia e Deus, Ele faz uma promessa a Abraão. Ele diz, Abraão, de ti vou fazer uma grande nação e de ti vai, um dos seus descendentes, vai ser aquele que vai abençoar o mundo inteiro. Fez esta promessa a Abraão e Abraão, sabemos a história em que nasceu o seu filho Isaac. Deus disse, sacrifica o teu filho. Mas Deus, Ele deu um sacrifício, um substituto para ele, que mostrava e prefigurava a vinda de Jesus Cristo. Depois, Deus, o seu povo, multiplicou. Eles eram, em vez de Abraão e Isaac, ao longo de centenas de anos, aumentaram em número, centenas de milhares de pessoas. E eles eram escravos no Egito. E o que aconteceu? Deus partiu as águas, Ele mandou as pragas e livrou o seu povo do Egito. Ele, no deserto, Ele deu a sua lei para o seu povo. Os 10 mandamentos e outra lei para eles saberem como viver. E os 10 mandamentos, a Bíblia diz, mostra-nos o nosso pecado. Depois de Moisés, eles finalmente entraram na terra prometida. E Deus, Ele fez grandes atos lá. Ele derrubou as muralhas das cidades, Ele partiu as águas, e uma terra que estava cheia de povos que eram contra Deus foi conquistada pelo povo de Deus. Separávamos lá, pensámos, bem, agora está tudo em ordem. Eles estão na terra prometida, o país está a crescer, isto deve andar para frente lindamente. Eles têm a lei de Deus para orientar as suas vidas. Têm grandes líderes como Moisés e Josué. Mas sabem o que aconteceu? Desastre. Em vez de obedecerem a Deus, se leres o livro de Juízes, vês que o povo teve um ciclo horrível de rebelar contra Deus, depois serem oprimidos por outros povos, e depois clamar a Deus, salva-nos, salva-nos! E Deus enviava um juiz para livrar o seu povo
destas pessoas. E foi assim que aconteceu ao longo de mais de 300 anos. Um destes juízes era um homem chamado Samuel. O profeta Samuel, um homem justo, mas que teve 2 filhos que não prestavam para nada. Este homem, os 2 filhos, eles trouxeram desonra para o seu pai, para o povo. E o povo de Israel, eles tinham vivido ao longo de centenas de anos com estes juízes. E agora eles clamam a Deus: Deus, nós queremos um rei, tal como os outros países. E Deus, Ele concede o desejo do povo. E Ele disse a Samuel: Samuel, vai ungir um rei, Saul. Saul, ele começou bem, livrou o povo dos seus inimigos, mas o que aconteceu? Ele desobedeceu contra Deus de uma forma muito grave. E Deus, entramos nesta passagem aqui, é neste contexto. Saul, o escolhido, o ungido de Deus, tinha tanta promessa, tanta potência, mas ele falhou em grande. Rebelou contra Deus. E agora, em 1 Samuel 16, vamos ver o que Deus vai fazer. E vamos ver como é que Deus tem um plano para as nossas vidas. Podem ver comigo. 1 Samuel 16 diz o seguinte: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o Belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: Como irei eu, pois, ouvindo Saul, me matará? Então disse o Senhor: Toma uma bezerra de vacas em tuas mãos e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: Da paz é a tua vinda? E disse ele: É da paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vim comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem esta tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: Tampouco esta tem escolhido o Senhor. Fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estas. Diz mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços e disse: Ainda falta um menor, que está apacentado as ovelhas. Diz, pois, Samuel a Jessé: Manda, chama-los, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite, ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então, o que podemos ver desta história? É incrível. Deus escolhe um desprezado, o menor da sua família, até para esta ocasião importante. O pai decide não convidar David. Ele fica aí com as ovelhas, não vale a pena chamá-lo cá. Certamente não vai ser ele o escolhido de Deus para ser rei. Mas olhando para esta passagem, podemos ver alguns princípios de como Deus tem um plano para as nossas vidas. Em primeiro lugar, notamos que os planos de Deus são soberanos e certos. Não parecia assim ao profeta Samuel. Ele andava triste, desesperado por causa das ações de Saul.
Em versículo 1 diz: Senhor, até quando terás dó, tristeza de Saul, que representava bem o país e que seria um bom líder? Mas agora está tudo estragado. Parece que o plano de Deus está arruinado. O que vamos fazer? O rei é desobediente a Deus. É interessante notar que Deus e Samuel partilharam as mesmas emoções. Olha para o versículo 35 do capítulo 15. Diz: o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei sobre Israel. Deus lamentou as ações de Saul. Tal como ele lamenta e ele olha com tristeza o pecado nas nossas vidas. E o pecado nas nossas vidas afasta-nos da vontade de Deus e o poder de Deus nas nossas vidas. Mas Deus, Ele é soberano. Qualquer ação do homem nunca pode estragar ou arruinar os planos de Deus. E o que parecia como um beco sem saída para Samuel era realmente o começo do plano de Deus. Samuel olhava para a situação e via nenhuma oportunidade. Não sabia o que fazer. Deus olhou e ele disse: levante-te. Agora vamos começar a continuar o plano. Provérbios 21 diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Deus, Ele é soberano e os seus planos são sempre certos. Olha para a tua vida. Já houve momentos na tua vida em que agiste conforme aquilo que achavas que era a vontade de Deus. Mas enfim, o que aconteceu? Os planos desfizeram-se. Ou já depositaste muita confiança em alguém e acabaste por ficar desiludido. Quando olhas para o mundo ao teu redor, o teu coração enche com tristeza e desespero. Se sim, levanta os teus olhos ao único de que se pode dizer: tudo o que o Senhor quis, fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. O profeta Isaías, ele pergunta sobre Deus e ele enfatiza a soberania de Deus, dizendo: com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho de juízo? A pergunta é esta: Deus, Ele é soberano, os seus planos são perfeitos, os seus planos são certos e podem não parecer assim nas nossas vidas no princípio, mas se confiarmos em Deus, podemos dizer, como diz em Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No momento em que Saul estava a lamentar tudo que estava a acontecer, Deus já tinha provido uma solução. Deus, Ele tem um plano para as nossas vidas. E Ele tem um plano porque Ele é soberano e os seus planos são sempre certos. Mas em segundo lugar, podemos ver aqui que os planos de Deus podem levar anos, muitos anos, para até serem cumpridas. Neste momento, neste dia, David, o menor, o mais novo de sua família, foi ungido. Foi ele que foi escolhido para ser o próximo rei de Israel. Ele, nesta altura, provavelmente teve 15, 16 anos. E foi só com 30 anos de idade que ele assumiu o trono. Passaram muitos anos até ele ver a realização dos planos de Deus para a sua vida. Isto dá-nos uma lição importante, que Deus, muitas vezes, Ele não opera segundo o nosso horário, segundo o nosso tempo. David, mais tarde, ele iria passar por muitas tribulações até chegar ao trono de Israel. Ele havia de fugir para a sua vida, para a sua vida. Ele dizia: a minha alma está entre leões,
Estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas. Armaram uma rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Ele dizia isto antes de ser rei. Parecia que o plano de Deus não ia ser realizado na sua vida. Mas David também, na mesma passagem, diria o seguinte: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele confiou no tempo de Deus. Então, quando olhamos para as nossas vidas, gostamos de ter uma agenda de 5, 10 anos, como vai ser. Deus, Ele não funciona assim. Ele mostra-nos passo a passo a passo. E assim, quando nós aprendemos esta lição, podemos cantar, como o coro diz, em seu tempo. Deus faz tudo muito bem em seu tempo. Os planos de Deus são soberanos e certos. Os planos de Deus podem levar muitos anos para até serem cumpridos. Mas também os planos de Deus são revelados passo a passo. Olha como isto é o seguinte. Em versículo 2, Deus já tem dito a Samuel: olha, vai ungir um novo rei. E Samuel, ele faz uma pergunta que muitos de nós fazemos. Olha o que ele diz. Porém, disse Samuel: como irei eu? Já alguma vez fizeste esta pergunta? Deus, como irei eu? O que devo fazer? E nota como Samuel, ele destaca o grande obstáculo. O que é que ele diz? Ele diz: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Ele diz: está bem, Deus está muito bem. Tens os teus planos, mas olha, há um problema aqui. Temos o atual rei, Saul. Ele não vai querer nada disto de vir um novo rei. Ele vai matar. Vai-me matar. Ele olha para o obstáculo, não sabe o que fazer, mas podemos ver aqui, a resposta é esta. Os planos de Deus são revelados passo a passo e as instruções de Deus foram claras. Mas houve uma certa relutância da parte de Samuel para obedecer. Não fazia sentido. Não parecia possível. Mas Deus, na sua paciência, mostra o próximo passo. E não é aqui que Deus diz que vai ser David, que vai ser o rei. Ele simplesmente diz: Samuel, o que ele diz? Olha em versículo 2. Toma uma bezerra de vacas em tuas mãos. E diz: vim para sacrificar ao Senhor. Deus não revelou o plano inteiro. Ele não contou quem dos filhos vai ser. Ele simplesmente diz: faz isto. E sabem, a verdade é que a vontade de Deus é tão clara para as nossas vidas como foi na vida de Samuel. Temos a palavra de Deus que revela como podemos conhecer Deus e a sua vontade para as nossas vidas. E quando nós tomamos o primeiro passo e vivemos em obediência à palavra de Deus, Deus, Ele vai revelando o próximo passo, e o próximo passo, e o próximo passo. Ele vai fazer claro, como a Bíblia diz em Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Também David, mais tarde, ele diria: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Deus, Ele é um Deus que opera passo a passo nas nossas vidas. Mas em quarto lugar, podemos ver aqui uma outra lição importante sobre a maneira que Deus tem um plano para as nossas vidas. E é esta. Os planos de Deus, muitas vezes, são difíceis de compreender. Vocês concordam com isso? Eu concordo plenamente. Já vivi isso na minha vida. Os planos de Deus são difíceis de compreender muitas vezes. E o relato de Samuel escolher o ungido entre os filhos de Jessé é engraçado. O natural e o normal seria de escolher o primogênito, o mais velho. E Samuel, ele olha para esta Eliab,
E ele diz, certamente, é este rapaz, este homem que vai ser o próximo rei. Ele é forte, tem uma presença, uma ar de líder, vai ser ele. Mas qual é o aviso de Deus? Olha, em versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nós olhamos para a aparência, Deus, Ele olha para o interior. Nós funcionamos através da razão humana, Deus, Ele funciona através da razão divina, Ele é omnisciente. Nós olhamos para os obstáculos, Deus, para Ele não há obstáculos. Nós escolhemos o mais forte, o mais óbvio, mas Deus escolhe o fraco ou o rejeitado. E quando leres a Bíblia inteira, vais ficar surpreendido da maneira que tantas vezes Deus parece sempre escolher a pessoa mais improvável. Ele escolhe os Susan Boyles do mundo, os apóstolos Pedros, Moisés, que era um assassino, fugindo do seu povo. Ele escolhe Elias, ele escolhe Jeremias, ele escolhe pessoas que, à nossa vista, não parecem bons candidatos para serem líderes ousados por Deus. Mas isto faz-nos ver que Deus, Ele escolhe para elevar a sua grandeza e a sua glória. Quando Ele escolhe o fraco, a força de Deus é magnificado. Quando Ele escolhe a pessoa desprezada, mostra mais uma vez que Deus, Ele eleva. Olhamos para o início da vida de Davi. Podemos ver esta quinta verdade. E é esta. Os planos de Deus para a minha vida vão ser revelados e abençoados consoante a condição do meu coração. Agora, olha para isto. Saul, ele foi rejeitado por quê? Olha em versículo 22 do capítulo 15. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Porquê que Saul foi rejeitado como rei? Diz aqui em versículo 23. Tu rejeitaste a palavra de Deus. Foi porque ele era um fracasso, ou porque ele falhou, porque fez uma decisão errada? Não, porque vamos ver David, ele fez muitas decisões erradas. Ele não era um homem perfeito. Mas a razão que Deus rejeitou usar a vida de Saul foi porque ele decidiu não dar ouvidos a Deus, virar as suas costas a Deus e fazer a sua vida da sua própria maneira. E assim Deus, ele acusa Saul de ter um coração rebelde, um coração duro contra Deus. E Deus, ele nunca vai usar pessoas para a sua glória, vai encher as nossas vidas com poder quando decidimos fazer as coisas da nossa maneira, quando queremos rebelar contra a vontade de Deus. Os planos de Deus, o poder de Deus vai ser revelado quando nós somos obedientes a Deus. Porque Ele diz, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Pelo outro lado, David, a partir deste dia, passou por muitas dificuldades até ser rei. E vamos ver ao longo das próximas semanas. Ele era um homem que era longe do perfeito. Mas no fim da sua vida, podia ser dito de David que ele tinha um coração por Deus. Porque ele sabia que quando ele falhava, ele tinha de voltar para Deus. Que quando havia desobediência na sua vida, ele clamou a Deus. Em Salmo 51, não tira o teu espírito de mim, não tira o teu poder da minha vida.
Precisamos de lembrar esta verdade. Os planos de Deus para as nossas vidas vão ser reveladas e abençoadas conforme a nossa obediência e a nossa submissão a Deus. David, ele diz mais tarde, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele o fará. Ele diz, Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo de angústia. O Senhor os ajudará e os livrará. A verdade, quando fazemos a pergunta, Deus tem um plano para a minha vida? A verdade é esta, que os planos de Deus não giram à nossa volta. Deus não é como um gênio que vem a dizer, olha, então qual é o teu desejo para a tua vida hoje? Como é que podes viver uma vida melhor? Não, não é assim. Deus, neste caso, Ele escolheu David para ser rei. Mas Ele escolheu Jeremias para ser um profeta que ninguém ouvia, que sofria muito. Ele escolheu Pedro para morrer uma morte violenta. Então, não é Deus alinhar com o nosso plano de vida, é nós alinharmos com Deus. É Deus, é dizer, Deus, eis-me aqui, usa-me como quiseres. Eis aqui o teu servo, faz a tua vontade na minha vida. E é aí, quando nós reconhecemos isso, que vamos ver que Deus tem um plano para as nossas vidas. Eu vejo nós todos aqui hoje, há algumas pessoas mais idosas, algumas pessoas novas, temos crianças conosco. E Deus, Ele quer usar as nossas vidas para a sua glória. Não, eu não quero que ninguém aqui subestime o que Deus pode fazer através da sua vida. Deus pode alcançar dezenas, centenas de pessoas através da sua vida. Tu podes passar por dificuldades que podem servir como uma inspiração e encorajamento para outros. Os planos de Deus sempre são certos. Não são fáceis, mas são certos e são os melhores. Portanto, confia no plano de Deus. Fixa os teus olhos em Deus. Mantenha o coração aberto e rendido àquilo que Deus tem para ti. Então, voltamos à pergunta inicial. Deus tem um plano para a minha vida? Ponto de interrogação. A resposta é esta. Deus tem um plano para a minha vida. É verdade, Ele tem. Que nós possamos confiar nele e entregar as nossas vidas nas suas mãos. Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos orar. Pai nosso, nós chegamos aqui hoje tendo visto o princípio da vida de David. Um rapaz que é subestimado, desprezado pela sua própria família. Ninguém esperava grandes coisas dele. Mas Tu o escolheste para fazer a Tua vontade. Senhor, nós estamos aqui hoje pedindo que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos. Usa as nossas vidas, Senhor. Que nenhum de nós aqui sejamos como Saul, que rejeitou a Tua palavra, que teve um coração duro. Ou, pelo contrário, vivifica-nos. Traz avivamento no nosso meio. Dá-nos corações que têm uma paixão para Ti. Senhor, cada um de nós estamos aqui com grande necessidade da Tua presença, do Teu poder. Ou que o Teu poder possa cair sobre as nossas vidas. Fortalece-nos, dá-nos orientação para tomar o próximo passo. E, Senhor, se há aqui alguém que não Te conhece, que não sabe onde vai depois desta vida, eu peço que hoje seja o dia da salvação. O dia em que aquela pessoa clama a Jesus Cristo e diz: Cristo, salva-me do meu pecado, entra na minha vida, dá-me a vida eterna. Que seja o dia da salvação. Senhor, obrigado por cada pessoa aqui. Vamos isto em nome de Jesus Cristo.